A quinta afirmação do menino Jesus acerca dele mesmo está em João, no capítulo 11, no verso 25. Quando diante da adversidade mais comum da vida humana, chamada morte, Jesus afirma acerca dele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Vivemos um ano extremamente difícil se tratando da morte em 2021. Tivemos que lidar com a dor do luto de tantos familiares, amigos, pessoas queridas, pessoas que nem mesmo conhecíamos, mas que ainda assim nos fizeram chorar. A morte é uma certeza inegável da vida. Todos vamos morrer. Porém, precisamos saber que a morte não é o fim, porque Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é o autor da vida. Jesus é aquele que foi levado ao sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou e continua vivo, para que eu e você saibamos e creiamos que Ele tem poder sobre a morte. O menino que nasceu em uma manjedoura no fundo de uma caverna, mostra-se para a humanidade como sendo aquele que tem o poder sobre aquilo que nenhum outro homem tem poder, que é a morte. Os homens controlaram o céu com seus aviões. Os homens chegaram ao espaço através das naves espaciais. Os homens chegaram no fundo abismo dos oceanos. Os homens descobriram e exploraram a terra. Descobriram e conheceram acerca do nosso organismo. Porém, nenhum homem tem e terá a chave da vida em suas mãos. O único que tem poder sobre a morte é aquele que venceu a morte. E num ano de tanto luto como nós enfrentamos, certamente precisamos refletir acerca da vida e da morte. Porque ainda que nos iludamos pensando que a vida é muito longa e que nós não devemos perder tempo pensando nisso, a grande verdade é que nós nos encontraremos com a morte cedo ou tarde e precisamos de algo mais do que nós mesmos. Precisamos do autor da vida. Precisamos daquele que tem poder sobre a morte, ressuscitou e a venceu, quebrando os aguilhões e a força que havia na morte, voltando e tornando a vida. Jesus, aquele menino simples, comum e que dividiu a história, é aquele que é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crer, ainda que morra, porque é algo eminente e certo para todos nós, viverão, porque Ele mesmo concederá a todo aquele que crê vida eterna. Aquele menino não era um menino comum, aquele menino era um menino que venceria a morte. Aquele menino é o menino que nos daria a vitória sobre a morte junto com Ele, para que todos nós, os que cremos nele, tenhamos vida eterna. Se nesse ano você chorou a morte de familiares, se nesse ano você se defrontou com a morte de frente, é necessário que você pare por um segundo e descubra que Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, ainda que morra, viverá.